E aí, bom dia. Mais uma vez ao vivo para todo mundo. É até engraçado, né? Porque a gente pensa que em outros países o pessoal não vai ouvir nossa mensagem. Mas é assim, tem brasileiro em todos os lugares do mundo, viu? Tem pessoas que falam o nosso português em vários lugares do mundo. Então é assim, quando a gente se posiciona, a mensagem tem um poder que tu não tem noção. E é isso aí. Eu te pergunto, por que tu não tá falando nada ainda? Né? Por que tu tá aí tímido, não posta a sua mensagem? É desse jeito, funciona assim. Não se preocupe não, que não é todo mundo que vai falar não, viu? De cada 100 pessoas, só 2 falam. E eu decidi que eu ia ser uma das pessoas que fala, entendeu? Uma das pessoas que se posiciona. E é dessa forma, isso agrada uns, incomoda outros e assim vai. Então hoje vai aí, eu quero te falar hoje um pouco aí sobre tronos, né? Sobre reis. Quem já leu o livro dos reis? Tem aquele tanto de rei lá, né? Tem rei pra caramba, né? E é isso aí, você vai criando tronos sobre a sua cabeça. Reis que vão te direcionando, né? Pessoas que você tem aí como inspiração, né? Como mentor, como seu direcionador. E assim você vai criando tronos aí sobre sua cabeça. E é assim, a gente nunca quer se decepcionar, né, com aqueles que a gente tem como os nossos líderes, né, como pessoas que a gente acredita, que a gente pode colocar nossa confiança. E é nisso aí que muitas pessoas se perdem, viu? Porque você sabe no fundo aí do seu coração, no fundo da sua alma, você sabe que só existe um que não errou, né? Mas você sempre vai insistir em colocar sua confiança em outros. Então, eu já quero te falar, se prepare para decepção. Quando a gente coloca a nossa esperança, viu, a nossa fé em coisas humanas, né, coisas que não vêm do alto, que não vêm do céu, a nossa possibilidade de se frustrar nisso é muito grande, tá? Jesus Cristo, ele é o único, tá, que foi gerado sem pecado. Então a estrutura dele é totalmente diferente da sua, da minha, da nossa. E quando você coloca a sua confiança nele, tá, é a única possibilidade que você tem de não se frustrar. Você vai encontrar várias pessoas pelo mundo que se frustraram com igrejas, com denominações, com pessoas. Você nunca vai encontrar uma pessoa que se frustrou com Deus. Sempre que a pessoa for questionar, que ela for reclamar, dar uma desculpa, que é assim, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Então sempre vai vir aquele vitimismo, entendeu? Sempre vai ter aquela desculpinha ótima aí para dizer o porquê que tudo aconteceu e porquê que chegou aquela situação. E você sempre vai perceber que a pessoa se decepcionou com o marido, se decepcionou com a esposa, se decepcionou com a família, se decepcionou com o padre, se decepcionou com o pastor, se decepcionou com não sei quem, com a namorada. Você vai ver vários tipos de decepções, tá? Mas tu nunca vai ouvir uma pessoa se falar que se decepcionou com Deus, tá? Não tem como se decepcionar com Deus, se decepcionar com Jesus. A palavra dele é fiel, tá? Ele mantém fiel em sua palavra. E às vezes acontece coisas, tá, que não estão na nossa programação, que não é o que a gente esperava. E mesmo assim ele está no controle, tá? Ele não deixa de estar no controle porque né, o acontecimento é contrário àquilo que a gente planejou. E é dessa forma, a palavra diz, Provérbios 16, que o homem pode até fazer planos, mas a última palavra ela vem do Senhor. Então é assim, a gente vai criando, né? A gente vai criando esses personagens aí que eles são super-heróis, né, na nossa vida. Vários personagens aí bíblicos, a gente fala deles assim com empolgação, né? Talvez a gente nem para um pouquinho para pensar, né? Abraão comprava e vendia escravo. Tu acha que é certo comprar e vender escravo? Moisés começou o seu ministério matando um soldado egípcio. Davi pegou a esposa do líder do seu exército e ainda mandou matar ele, né? E é assim, sempre que a gente vai tomar alguma decisão, Davi, tudo que ele fazia, ele falava com Deus. Tudo. Se você lê a Bíblia, tu vê falar de Davi, tudo que Davi ia fazer, Davi falava com Deus.
Sabe qual que foi o único momento que ele não falou com Deus? No momento que ele deixou de ir para a batalha, ele ficou no palácio, né? E quando ele estava lá no palácio, ele chegou lá na sua sacada e ele viu uma mulher tomando banho, né? Uma mulher bonita ali, se arrumando. E ele ficou olhando e ele pediu para um dos seus servos perguntar quem era aquela mulher. E aí disseram quem era a mulher. Essa é a mulher de tal pessoa. Ele falou, manda chamar ela que eu quero falar com ela. Todo mundo obedecia o rei, todo mundo obedecia Davi. Então naquele momento ele quis falar com quem? Com a mulher. Tá? Então na nossa vida também é assim. Quando a gente deixa de ir para o campo de batalha, tá? E entender, esse campo de batalha é todos os dias. Então é isso, tem hora que você se posiciona aí para você descansar, para você curtir, e você acaba perdendo o foco, né? Foi o que aconteceu com Davi naquele momento. Deixou de ir para a batalha para descansar. Cuidado, viu? Cuidado quando você para descansar, para divertir. Não esqueça que em tudo e em todas as coisas Deus tem que estar com você, tá? Não se esqueça. Então, quem deixou de falar com Deus naquele momento foi Davi, né? E isso custou um preço muito alto para ele. Isso desestruturou a família de Davi ali, que foi, né, prosseguir daquilo ali. Davi mandou matar o cara, né? Mas é assim, quando a gente fala de Davi hoje, é o homem segundo o coração de Deus, né? Agora, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia, né, e buscava a Deus no seu arrependimento, tá? Quando ele se arrependia, ele ia buscar a Deus no seu arrependimento. E qual é o problema da maioria das pessoas nos dias de hoje? Quando a pessoa faz alguma coisa errada, ele foge de Deus, entendeu? Em vez dele se encontrar com Deus, ele começa a fugir de Deus. E a gente pode fugir de Deus aqui a vida toda. Qual que é o problema? Quando passar essa vida aqui, a gente vai se encontrar com Ele. Não tem como fugir, tá? Não tem como fugir de Deus. É impossível fugir dele. Então, é isso aí. Não crie, tá? Não crie tronos aí sobre a sua cabeça de reis que possam te decepcionar, tá? Não cria esses reinados, esses tronos aí na sua cabeça. E são vários que a gente cria, né? São vários que a gente cria. Na verdade, a gente sabe o que está errado, tá? É igual Davi. Por que Davi não falou com Deus naquele momento? Porque ele sabia que estava errado. E é assim, quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente sabe que está errada, a gente não quer colocar Deus no negócio, tá? Eu já percebi, tem algumas pessoas que às vezes eu tô no meio ali de uma diversão, alguma coisa, e as pessoas estão bebendo, estão se embriagando. Se você for falar de Deus, a pessoa tem tanto temor a Deus que ele não quer que fale de Deus naquele momento, porque ele não se acha digno, né, de estar falando de Deus naquele momento, porque ele está ali no momento de descontração, de bebedeira e né, alguma diversão. Então naquele momento ele não quer que fale com Deus, porque ele acha que o momento de falar com Deus é só hora que ele vai lá na igreja, né? Então você tem 7 dias aí toda semana, e desses 7 dias da semana, sabe quanto tempo que você dedica a Deus? 2 horas. Conta quantas horas aí que tem 7 dias. E é dessa forma, tu só vai na igreja no domingo para um desencargo de consciência, chega lá, você fala um pouquinho com Deus, tá? Então tome cuidado, se você anda mais descontraído, tá, do que ligado no trono. Quando você está ligado no trono eterno, tá, você vai ter a convicção que Deus está cuidando da sua vida e olhando para a sua vida 24 horas por dia, tá? Observe a história de Davi. Davi é filho de Jessé, né? E ele era um filho bastardo, ele era tratado diferente dos outros filhos. Ele ficava no campo cuidando de ovelhas, longe da casa de Jessé. Ele não participava de nada na casa, né? Ele foi um filho fruto de um adultério aí de Jessé. Então Davi era tratado de forma diferente. Um dia Deus mandou um profeta ir até a casa de Jessé ungir um dos filhos dele. Tu imagina isso naquela época, que não tinha o GPS que você usa hoje, né? Hoje você quer ir para algum lugar, você digita o endereço, o GPS, né? E você chega ali até aquele endereço, é uma bênção, não é? O GPS, tu usa no celular, né, os aplicativos, tem um aparelhinho de GPS, então tu digita ali,
né, no carro, no celular, não sei aonde tu chega no endereço. Agora tu imagina o profeta, Deus falando com ele, vai até a casa de Jessé. Aí ele, Senhor, me passa aí a localização, me manda aí, Deus, a localização que eu chego lá, né? Então foi dessa forma, ele arrancou e foi. E quando ele chegou lá, né, e falou que tinha ido ali para ungir um dos filhos de Jessé a rei, eles logo prepararam uma mesa, né? Prepararam ali um banquete. E ali naquele banquete foi passando todos os 7 filhos de Jessé. Quando passaram os 7, né, e o profeta por várias vezes confundiu que seria algum daqueles, né? Lógico que o primeiro, que era o primogênito, e o maior, o mais forte deles, foi o primeiro que ele pensou, esse é o escolhido de Deus. E Deus falava para ele, não, não é esse. Até que se passou os 7. Quando passou os 7, ele olhou para Jessé e fez a pergunta que Jessé nunca esperava. Jessé, tu tens mais algum filho? Aí ele disse, tem, é menino ainda, né? Na Bíblia está assim, é mancebo, né? É pequeno, tá lá no campo cuidando das ovelhas. Olha, para quem que Deus estava olhando? Para quem estava lá no campo cuidando das ovelhas. Sabe qual que é o seu problema? Você pensa que Deus não está olhando para a sua vida, tá? Você pensa que Deus não está nem aí para você. E eu quero te dizer, Deus conhece a sua vida, tá? Deus conhece a minha vida, tá? Deus conhece a minha vida. Nesse momento que eu tô aqui falando, eu tô aqui no meio, eu ando aqui pelo meio do Tágua Parque. Desde que começou a pandemia, eu ando pelo meio do mato agora. Porque eu gosto de vir sem máscara, né? Eu quero investir esse tempo aí em você, na sua vida, falar com você. E mesmo que às vezes tem algumas pessoas aí acompanhando ao vivo ou não, entenda, o meu posicionamento aqui neste momento, eu sei que Deus está olhando para mim, tá entendendo? E eu quero te perguntar qual que é o seu, tá? Porque é assim, a gente fica 24 horas por dia no celular. E o celular é o seguinte, ele te dá a possibilidade de você fazer coisas boas e coisas ruins. Para você entrar no erro que Davi entrou, é fácil, né? Pelo celular, porque no celular, mesmo que você não procura, aparece pornografia, aparece tanta coisa sem futuro, né? E é isso aí, Davi foi ungido a rei e só foi assumir o trono 16 anos depois, tá? Porque para ele ser considerado uma pessoa que poderia assumir o trono, na frente dele tinha um gigante, tá? Para ele enfrentar. E foi só quando Davi venceu Golias que ele foi considerado realmente rei, tá? Só quando ele venceu Golias. Então olha, Davi venceu o urso, venceu leão, venceu o gigante. Mas em que ele caiu? Num rabo de saia, tá? Um rabo de saia derrubou ele. E é assim, tem muito macho aí bagunçando a sua vida, bagunçando a vida da sua família todinha por causa de um rabo de saia, tá? Por causa de um momento. Davi assumiu, tá? Aquela mulher, ele ficou com ela, mas olha a confusão todinha que ele trouxe para a vida dele. Vai lá, lê lá, estuda lá a história de Davi um pouquinho, que tu vai ver quantas tribulações Davi passou na vida por causa dessa atitude, tá? Então fica aí essa mensagem aí para você nesse dia, tá? Para você pensar um pouquinho, pensa um pouquinho aí na sua vida, nas suas atitudes, e saiba que tudo que você está fazendo não é possível retirar Deus de nada, né? Tem pessoas que pensam assim, ah, não mistura Deus com trabalho, não mistura Deus com política, não mistura Deus com não sei o que. Deixa eu te falar, Deus não é mistura de bolo não, que você põe ou tira na hora que quiser. Deus está em tudo, mesmo que você não queira, tá? Mesmo que você não queira, Deus está em tudo, em todos os momentos. Então ó, 24 horas por dia Ele está cuidando da sua vida. Ele está olhando para as suas atitudes, viu? Para o seu posicionamento em relação a tudo. Fica aí para vocês aí essa imagem aí do Tágua Parque, a galera toda aí queimando caloria. E fica essa dica aí para você também, vai correr atrás, tá? Vai ativar, né? A atividade física, ela tira a gente da depressão, ela tira da ansiedade, tira de um monte de doença aí, viu? Então, corre aí. Vai correr, vai fazer uma atividade aí para tu se despertar. Um forte abraço. Fique na paz do Senhor.